Fala galera que assiste meu canal, como é que vocês estão? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse domingo já é de noite, agora são 6h07, estou falando diretamente de Curitiba. E é quando eu posso fazer. Então, pô, se você está curtindo meus vídeos e se você não me conhecia ainda, eu sou o Yuri da Zins, um dos fundadores, e faço aqui uns vídeos para compartilhar para vocês algumas, cara, simplesmente um diário da nossa vida como empreendedor. Não veio de uma família que já construiu um império e criou e já tinha tudo, gostaria, mas infelizmente não. É, e hoje eu vou fazer um vídeo muito legal para vocês, que eu acho que é uma dúvida de muito empreendedor, principalmente de startups, sobre a questão de investimento. A gente recebeu uma rodada de investimento em 2023, início de 2023. E eu quero contar um pouquinho sobre isso. Então, se você, pô, sinceramente, não te custa nada você dar um like no vídeo, compartilhar, ou pelo menos seguir, se cadastrar no canal, porque vai me ajudar a fazer mais vídeos. Porque se não tiver ninguém, eu vou estar falando eu mesmo, e daí realmente não vai fazer sentido nenhum. Eu faço isso realmente para ter engajamento, é uma estratégia, eu estou fazendo isso estrategicamente, propositalmente, realmente é para criar uma autoridade, mas, cara, obviamente só vai fazer sentido essa estratégia se tiver gente assistindo aqui comigo e tendo aqui o like e o dislike de vocês, beleza? Vamos começar. Então, o dia de hoje eu quero falar um pouquinho sobre, a gente fez uma rodada em 2023, uma rodada pequena para quando a gente fala em tamanho né, em número. Então a gente captou 315 mil reais no comecinho de 2023. Tá? E para contar sobre como é que foi essa rodada, eu preciso contar um pouquinho como é que foi antes da rodada. Né? Então eu quero começar esse assunto sobre isso. Não, começar esse assunto falando sobre isso. Antes de 2023, ali em 2022 para trás, qual que é a verdade? A verdade é que a Zins como negócio era uma merda, tá? Nada funcionava. Eu já estava assim no topo da minha crise de ansiedade, assim, era muito difícil. Estava eu e mais um sócio só. Nós éramos eu e o Gustavo na época. E realmente nada dava certo, sabe? A gente tentava vários negócios, várias tentativas, várias pivotagens. A gente, quando começava a ter um faturamento, aí, cara, era um passo para frente e 18 para trás. Assim, era realmente muito desgastante. Não trabalhava em nenhuma empresa, tenho um respaldo familiar bom, forte, que me ajudou isso, tanto para manter financeiramente, quanto para manter a motivação, mas realmente era muito difícil. E olha que importante o que eu vou falar agora. Porque toda vez que a gente achava que estava minimamente dando certo, nem isso, sinceramente, eu acho que pensando agora, acho que nem isso. A gente nem achava que estava dando certo e a gente ficava fazendo o que a gente chama de fundraising. Né? Fundraising é basicamente o processo, o ato de você fazer captação. Que o fund é de funding, né? De dinheiro, de fundo, e raising é de captação, né? De busca, enfim. Então você está fazendo fundraising. E aí eu estava fazendo, meio que sem conhecer também, e aí eu sempre me cadastrava nesses BET, que a gente chama, que é esses modelos de aceleração, aí eu cadastrava, ou participava uma coisa ou outra do Sebrae também, enfim. E, cara, sinceramente, a gente ouviu cada coisa e é muito difícil. Quando você decide fazer o fundraising, você tem que estar ciente que você vai ter que assim, criar um escudo gigantesco de inteligência emocional, porque você vai ouvir 300 não, e não só você vai receber um não, você vai receber tipo um não na nuca, assim, porque é um não falando que tua empresa não faz sentido algum, sabe? É um negócio meio desgastante, assim. Eu estava até lendo recentemente agora o livro do fundador da Waze, né? Que ele fundou a empresa em Israel e depois ele conta um pouco mais sobre as captações dele. E, cara, o que ele fala lá é verdade. Você tem que entender que você vai entrar para esse jogo já recebendo 100 nãos antes. Então, cara, fique preparado para isso. E aí, a gente nessa época ficava prospectando alguns fundos de investimento e tal, e sinceramente eles estavam certíssimos em não investir. Olhando para trás, eu fico muito feliz eles não terem investido naquela época, porque sei lá onde eu estaria. Porque qual que é o grande ponto, cara? Quando você pega investimentos aqui no Brasil, não existe uma regulamentação muito certa sobre investimento de venture capital, que é esse investimento de alto risco. Então a gente meio que criou aqui no Brasil um negócio chamado mútuo conversível, que é um tipo de contrato em que dá opções de compra para esse investidor
Só que ele não é exclusivo para isso, ele é um contrato meio que roubado, entre aspas, de outra área e que trouxe para esse mundo e que é o mais usado, tá? E nada mais é do que um empréstimo. Então, você tem que estar ciente de que quando você está fazendo um mútuo conversível com o investidor, você está pegando um dinheiro emprestado com várias regras e que essas regras são muito mais tendenciosas a proteger o investidor. E faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, eu investir em você e eu me responsabilizar. Eu só fui lá e dei dinheiro e eu me responsabilizar de um processo trabalhista que você está tendo. Então, por isso que hoje em dia, dificilmente investidores já entram direto no capital social de certa empresa, exatamente para se proteger de qualquer passivo que venha a ter. Beleza? Enfim, já falo melhor sobre isso. E aí, a empresa não dava certo, não dava certo. O que significava que, basicamente, o que ia acontecer? Ia acontecer que ninguém ia investir, e foi o que aconteceu. Então, assim, a empresa não estava dando certo, tudo estava dando errado, tipo, cara, indo correndo atrás e tal. Eu lembro que acho que a gente só começou a receber uma maquirera, eu e meu sócio, coisa de R$ 500 por mês, sinceramente, foi só isso, que era só para criar uma obrigação, falar, cara, os sócios precisam ser remunerados e a gente tinha muito medo de tirar esse dinheiro do caixa. Era só para realmente ter essa noção de recebimento. E, enfim, nada dava certo, né? E ao mesmo tempo, a gente fazendo essas captações e, tipo, todos os fundos falando que tava uma merda. Então, cara, sinceramente, não sei por que a gente não desistiu. Até que chegou uma hora e a gente falou, cara, quer saber? Eu acho que foi no segundo semestre de 2022. A gente falou, cara, quer saber? Sentou eu e o Gustavo, na metade de 2022, e a gente falou, eu não quero mais saber de fundo, eu não quero mais falar com investidor, eu não quero mais saber de investidor na minha frente. O nosso foco no segundo semestre de 2022 vai ser colocar a empresa no azul. E foi isso, porque a gente estava à beira da falência, assim, no primeiro semestre de 2022. E não deu outra, assim, a gente sentou a bunda na cadeira, eu e meu sócio, a gente falou, a gente vai fazer essa porra funcionar. E, cara, a gente começou a trabalhar e esquecemos do mercado de venture capital e começamos a trabalhar. Cara, no final do ano, que foi quando a gente entrou no mercado de franquias e tal, a gente deu um tiro absurdamente certeiro. A gente contratou algumas pessoas ótimas para a empresa. Aguentamos, pensando aqui, até o finalzinho de 2022 era só eu, meu sócio e um estagiário. E, cara, a gente aguentou até o final de 2022, fomos super bem. A gente estava meio que de favor no escritório de um amigo meu, que é o Matheus, da Zeno. E de favor que eu digo que ele nos convidou, mas naquela época a gente não pagava nada, assim, para estar era muito mais pela amizade. E aí, no final de 2022, a gente estava no azul. Batemos o que a gente queria. E, cara, porventura, a gente vem para um próximo tópico, assim, que é a gente começou a falar de novo com o investidor, mas, assim, não com pretensão. A gente não começou a ir atrás, fazer um fundraising, a captar. Não, a gente foi para o mercado conversar só, dar oportunidade para falar do nosso negócio também. E eu comecei a participar de um programa chamado Capital Empreendedor do Sebrae, que eu super recomendo. E também aqui de Curitiba a gente estava no top 10 startups. Então a gente estava em alguns programas que sempre é bom você estar nesses programas para ou fazer networking ou aprender alguma coisa. E participamos do Capital Empreendedor, a gente estava avançando, de novo, sem pretensão. Isso era virada de 2022 para 2023. E até que a gente foi participar de um evento em Maringá. Um evento, acho que chamava Investing Day, alguma coisa assim. Junto com o pessoal do Sebrae. E olha que legal, cara. Eu estava participando de umas rodadas de negócios, acho que era até por conta do Capital Empreendedor. E aí, no bar, pra vocês terem uma ideia, no happy hour, a gente conheceu lá um dos sócios do fundo da Bossa. Conheceu mais de perto, eu já sabia quem ele era, ele até acho que sabia quem eu era e tal. E fizemos uma rápida amizade ali, um rápido networking ali. Ele gostou muito do negócio e mandou eu falar com o analista da Bossa naquela época. E eu já tinha conversado com a Bossa lá atrás, né? Só que não tinha avançado. E isso foi um estopim para a gente abrir uma nova rodada. Então, conversei com o analista e as coisas avançaram muito mais rápido. O negócio estava mais redondo, estava gerando caixa. Ele gostou muito do negócio. A gente abriu essa rodada com eles de R$300 mil. Eles investiram 100 mil.
e começamos a prospectar junto novos parceiros para entrar nessa rodada para fechar os 300 mil. Então a gente fechou mais 200 mil com a empresa, a Venture Capital Venture, se escreve Venture, que é assim, uma Venture Capital excelente, super recomendo para quem está em early stage, eles são maravilhosos, tenho uma amizade com eles, realmente recomendo. E também entrou mais um anjo, um investidor anjo que queria muito participar e a gente acabou estendendo um pouquinho na rodada para ela poder entrar. Cara, a gente acabou aceitando porque, putz, a gente já não estava querendo, mas já que apareceu, a gente gostaria de colocar aquelas ideias que estavam no reservatório para colocar em prática. Isso foi maravilhoso, cara, porque a gente pôde fazer com esse dinheiro, a gente conseguiu fazer um rebrand da marca, deixar a marca mais bonita, mais forte, mais estruturada. A gente contratou o escritório de advocacia que reestruturou todos os nossa regulamentação, nossa governança. Então, inclusive a Venture nos ajudou com a governança também, e com esse escritório de advocacia também a gente estruturou isso. Foi ótimo, e graças a esse investimento também conseguimos contratar novas pessoas. Então a gente conseguiu tirar do papel e assim, além de tudo, as coisas começaram a dar certo, a gente começou a gerar mais caixa. E naquele começo de ano ali a gente não precisou nem usar aquele dinheiro, e não propositalmente, a gente estava gastando, só que estava dando um resultado rápido, e aí por consequência disso meio que as coisas começaram a dar certo. Não quero entrar muito na seara da história, porque senão eu vou acabar emendando, eu quero falar do investimento, tá? Então a gente acabou captando dessa maneira, para você ver que naquele exato momento, quando você está em early stage, o melhor momento para você captar é quando você não precisa. Eu acho que as próximas rodadas, agora a gente está abrindo uma nova rodada, é um momento que a gente não precisa também, mas como eu sei que me toma tempo e está me tomando tempo, eu preciso, cara, fazer isso de uma maneira rápida. Ou vai ou racha, e eu não posso ficar gastando muito tempo participando desses eventos, porque não faz parte da tua operação. Você está saindo da operação de um negócio que não tem 100, 300 funcionários, que se toca sozinho, então depende de algumas coisas de mim, e eu preciso fazer essa captação. Então, sinceramente, agora é um momento que vale a pena eu fazer essa rodada mais estruturada. E aí a gente vem aqui para contar um pouquinho para vocês como é que eu estou fazendo. Só que antes, só para a gente ir um quarto ponto aqui e penúltimo ponto, que é que pontos a gente errou, né? E, sinceramente, não foram tantos assim, porque a rodada era pequena, os riscos eram menores, tanto para a gente quanto para os investidores. Mas o primeiro investimento que a gente fez, que a gente recebeu, a gente estava muito ansioso para receber, porque quando você recebe uma notícia positiva, você fica absurdamente feliz, é natural, é do ser humano. E a gente acabou investindo menos tempo, não pegamos um escritório de advocacia para analisar os contratos, e a gente foi muito nos nossos conhecimentos, um pouquinho de quem a gente tinha de advogado conhecido. Não temos algo que nos prejudique, mas se fosse para voltar atrás, eu teria mais cuidado. Então, eu teria realmente contratado um escritório que é o escritório atual hoje, mas eu teria contratado eles antes, porque eles provavelmente me auxiliariam nisso. Tome muito cuidado quando você for fazer isso, porque o contrato entre você e o investidor é o que vai definir como é que vai funcionar o teu modelo de negócio entre você e ele. E se você não estiver preparado, muitas das coisas, geralmente o investidor vai puxar mais a sardinha para eles, e é natural isso. Não estou falando isso de A ou B, isso é natural. Um investidor que quer aportar um recurso financeiro na tua empresa, ele quer literalmente se proteger para que você não corra certos riscos que passivos de determinadas empresas possam correr. E isso é de histórico, cara. Sinceramente, se eu for investidor um dia, eu também vou fazer isso. Mas você como startup, você como empresa também tem suas intenções, suas ânsias, né? Suas aspirações e as seus direitos que você tem que proteger. Então, tome muito cuidado com isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi quando a gente não estava dando certo, a gente foi com sede ao pote, né? Então, eu estava no momento que a empresa estava uma merda e eu estava querendo captar investimento, e no momento que não estava dando certo, ainda bem que não deu certo. E todo mundo que está começando uma startup, começando uma empresa, se você já não era do mercado, cara, não capte dinheiro, faça com recursos próprios. Hoje você tem milhares de oportunidades de fazer as coisas de graça, ferramentas online, ferramentas digitais, que você não precisa de recursos financeiros para fazer esse investimento. É claro que se você está pensando em abrir uma empresa que demanda CAPEX, né, que são investimentos
realmente em recursos físicos, né? Então vamos falar aqui, sei lá, vou fazer um hardware, vou fazer um computador, vou fazer um celular. Aí você depende de fábrica, você depende realmente de investimento anterior a colocar o produto no mercado. Mas mesmo assim, cara, mesmo se for esse o caso, pegue o menos investimento possível. Pegue o menos investimento possível. Eu sei que ter recurso é maravilhoso, você tem caixa. Só que, sinceramente, quando você não tem caixa, quando as coisas não estão dando certo, que as melhores ideias vêm. É óbvio que quando você tá na merda, tudo que você quer é que você quer sair dali, mas quando você tem muito dinheiro, muito recurso, você acaba tomando decisões muito ruins. E você pensa menos sobre as suas decisõões. Então, principalmente no começo. Principalmente no começo, eu recomendo não fazer captação. E por fim, quero falar um pouquinho sobre a nova rodada, né, onde a gente está fazendo uma captação nova, agora sim, uma rodada mais agressiva, né, de 4 milhões de reais. E muito diferente no momento que a gente está. Então, eu tenho agora mentores que estão me ajudando, eu estruturei o meu pitch deck, eu tenho uma estruturação do financial por trás que faz sentido e que se não captar, tá tudo bem também. A gente pensou, eu consigo chegar no mesmo resultado das INs fazendo sozinho. Só que se eu fizer uma captação, eu consigo pegar 2, 3 anos para frente e jogar para trás, jogar para agora. Então, fazendo essa conta, a gente fala, pô, vamos fazer aceleração, cara. Vamos provar o racha, não vamos ficar esperando não, porque eu já entendi onde eu preciso atacar, eu já entendi quais são os meus canais e agora faz mais sentido fazer uma nova rodada. E agora eu estou mais estruturado para isso. Então, eu não quero ficar usando o vídeo para vender meu peixe, mas a ideia é essa, e por isso que eu acredito muito fielmente que o que a gente está fazendo agora faz sentido. Então, por isso que nesse momento a gente está fazendo essa nova rodada. Mas é isso, eu acho que é um vídeo que eu queria muito falar, foi um esporádico, vamos falar assim, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida, já falei com algumas pessoas sobre isso e sempre é uma novidade, né? Nem todo mundo captou. E para quem tá trabalhando dia a dia, às vezes captar é uma novidade realmente, porque você tá na outra operação e você não sabe como fazer essa. E é uma nova operação, essa é a verdade. Beleza? Acho que é isso. Se você gostou, faz um comentário, dá seu like, dislike se você não gostar, dá textão, dá seu feedback, veja se me comente se eu falei alguma cagada que eu não deveria falar. E é isso, meus queridos. Um beijo e até a próxima.